Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. O tema dessa semana veio de inspiração em uma aula que eu dei pro meu nono ano, beijo nono ano, sobre justamente as reformas urbanas que aconteceram no começo da Primeira República. Esse é o tipo de reforma, muito exemplificada pela reforma Pereira Passos, no Rio de Janeiro, mas também pelas visões de cidade que a gente vai ter em São Paulo, representam muitos aspectos da sociedade, da economia e da própria mentalidade das elites que governavam o Brasil naquela época. Além disso, entendendo bem esse momento da história, a gente consegue entender bastante sobre a composição urbana atual do Brasil, assim como também a nascente de várias desigualdades urbanas que acabaram durando décadas e, infelizmente, duram até hoje. Sendo inclusive a causa das favelas, das mudanças abruptas que a gente vai ter na relação entre ricos e pobres, entre outras questões. Mas antes da gente falar sobre esse tema, vocês já sabem. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Lembra que eu sempre deixo aqui embaixo, na descrição do vídeo, as referências que eu uso para fazê-lo, assim como minhas redes sociais, com foco pro meu Twitter, que eu tô fazendo threads lá justamente sobre história. Então dá uma olhada que tá bem legal. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. O começo da República Brasileira vai estar dentro de um caldeirão de contextos que geraram enormes consequências para o Brasil e para o mundo. Focando no Brasil, a gente tinha acabado de ver a abolição da escravidão acontecer. No ano de 1888, a abolição acabou levando muita gente que era escravizada a ter uma entrada na sociedade. Não no sentido de realmente inclusão social, mas em um sentido que agora muitas pessoas que eram consideradas propriedade de alguém, agora podiam ter a oportunidade, com todas as problemáticas, de ter uma vida em liberdade. Além disso, a gente estava assistindo os passos cada vez mais largos da economia cafeeira, que agora no estado de São Paulo estava tendo crescentes de lucros e ainda aumentaria cada vez mais. Junto a isso, levas de imigrantes começaram a chegar no Brasil, atraídas pelas plantações de café, mas também pelas promessas de terra, sustento e emprego que o governo brasileiro acabava fazendo propaganda no mundo. Assim, os imigrantes chegavam com várias esperanças e também com várias culturas, vários jeitos de ver a vida e várias noções de emprego e liberdade que vão ser bastante diferentes das dos brasileiros. Esse novo contexto também está integrado a uma nova dinâmica global, ligado às novas invenções, como a eletricidade, a gravação de áudio, o telefone, entre outras, e também com noções internacionais de avanço da ciência. O fim do século XIX vai ser um momento muito importante para o mundo no sentido que as academias de ciências de vários países, mas principalmente europeus, acabaram desenvolvendo novas práticas, novos conhecimentos e faziam essas trocas, novamente, entre países europeus, quando não nos Estados Unidos, pelo mundo. Então, as descobertas estavam acontecendo, as invenções estavam acontecendo, e alguns países que não eram tão assim poderosos como o continente europeu era na época, ou mesmo os Estados Unidos, acabavam tendo essas invenções e descobertas de uma maneira mais gradual, de uma maneira mais demorada, embora acabassem conhecendo. O Brasil demora, mas consegue sim incorporar muitas questões científicas e isso também tem o seu lado negativo. Da mesma forma que a gente tinha descobertas na biologia, na física, na medicina, entre outras, a gente também tinha um consenso no mundo que existia uma hierarquia de raças. A preocupação racial era muito importante e ela envolvia muitas questões, desde a biologia até o direito. A preocupação de uma raça ser superior e também das consequências de misturar diferentes etnias era uma grande preocupação. E isso gerou consequências no mundo e principalmente no Brasil. Um país que teve o passado da escravidão, mas também tinha um contexto bastante mestiço, com uma grande quantidade de brancos, de pretos e de pardos. E todo esse caldeirão vai ser muito bem espelhado pelas cidades. As cidades eram um novo símbolo de progresso e modernidade. Um lugar planejado para receber as pessoas, para ter um novo norte de higiene, para cuidar do bem-estar da sua população. E isso, colocado no escopo do Brasil, é bem interessante, já que a grande parte da população brasileira morava no campo. Porém, as principais capitais daquele período, como o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e mesmo São Paulo, capital do estado da economia mais poderosa no momento, eram exemplos de muitas questões, muitos aspectos que envolviam a economia e a sociedade. E é nesse contexto que as reformas urbanas vão acontecer. A ideia, principalmente, era, em um primeiro momento, fazer uma europeização do Brasil.
Dessa maneira, a moda das reformas urbanas que aconteceram em Paris, em Londres, em Viena, em Nova York, em Chicago, você teria também reformas urbanas no Brasil. Era um jeito de interligar o Brasil a essa dinâmica global, cheia de descobertas, progresso e invenções, e também colocar um exemplo de que o Brasil tinha sim elites que se preocupavam com essas questões e se preocupavam em estar à moda, principalmente europeia. A segunda questão que vem tudo isso é a ideia de realmente uma mentalidade higienista, sanitarista, que realmente, utilizando o argumento da higiene, tanto biológica quanto social, acabava tendo como norte uma completa repaginação das cidades, que se antes eram aglomeradas, focos de doenças, sem saneamento básico, água tratada, agora deveriam ser remodeladas para esse novo futuro, a moda europeia, e que cuidasse da saúde dos cidadãos. E isso é muito importante no Brasil, principalmente, porque tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro vão ser, no fim do século XIX, exemplos de cidades completamente entregues a doenças e pestes locais. São Paulo, antes de ser essa potência cheia de prédios e concreto, era principalmente uma cidade cheia de residências e que estava completamente cercada por rios, por matas ciliares, e isso acabava também gerando uma proliferação de mosquitos, entre outras questões endêmicas que atrapalhavam a população. O Rio de Janeiro, um exemplo bem maior, era considerada no século XIX a capital febril do mundo. Os focos de febre amarela que a gente vai ter ali no Rio de Janeiro eram extremamente conhecidos e matavam milhares de pessoas todos os anos. Além disso, as epidemias de febre tifoide, de varíola, de peste bubônica por causa da infestação de ratos, além também da tuberculose, vão ser exemplos de cidades que vão dar nome à capital, Rio de Janeiro, como uma cidade febril. E o terceiro ponto é realmente uma ideia de você mostrar à população que as elites econômicas delas possuem um direcionamento que envolve realmente o progresso. Essas elites, elas estão muito ligadas aos prefeitos, às companhias de arquitetura e engenharia, e realmente os interesses privados se misturavam bastante aos interesses públicos. O capital privado, as plantações de café, os grandes comércios, eles acabavam se misturando com as noções de cidade a ser construída. Até porque você precisa colocar a galera que é dona do maior capital, dos maiores empreendimentos, para palpitar nas mudanças urbanas, já que ruas, avenidas, praças, entre outros sistemas de transporte e melhorias urbanas, acabariam tendo consequências para os negócios e para o comércio e geração de empregos. E isso interessava tanto ao pessoal do meio privado, quanto também o pessoal do setor público, que, como eu disse, vai ter ligações com esses setores privados, quando não, também são fortemente influenciados ou capitalizados na época das eleições. Lembrando, na Primeira República, nós temos eleições pra caramba. E claro, mesmo no Brasil Império, a gente já tem um começo de proliferação e participação política, já que tinha partidos políticos, Câmara de Deputados, senadores, vereadores, entre outros cargos políticos. Isso não nasce na República. E esse tipo de reforma urbana, misturando todas essas mentalidades, essas interlocuções com a Europa, com as invenções, com a ideia e mentalidade de modernidade, vai ficar muito na prática quando, a partir do início do século XX, a partir de 1901, nós vamos ter então as primeiras reformas. A gestão do Pereira Passos, que vai ser prefeito do Rio de Janeiro durante a administração do Rodrigues Alves, vai ser o maior exemplo disso. Pereira Passos vai fazer uma campanha conhecida como Bota Abaixo, ou seja, para fazer as grandes reformas urbanas que o Rio tinha que ser feitas, no caso, na cabeça dele, no projeto dele, você tinha então que acabar com o antigo centro do Rio, muito conhecido pelas aglomerações de populares e principalmente pelo grande número de domicílios irregulares e cortiços. Pessoas aglomeradas que se argumentava que vai ter muito foco de doença. Quem vai construir essas argumentações são principalmente os cursos de ciências que a gente vai ter nas faculdades ali do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, né? E também serão capitaneados por vários cientistas, como o maior exemplo deles é o Oswaldo Cruz, que vai ser nomeado diretor da Superintendência de Saúde durante a administração Pereira Passos e vai justamente ser a pessoa científica que vai colocar esse cacife de precisamos de fato acabar com cortiços, com aglomerações irregulares, porque são focos de doenças que acabam dando essa fama à cidade e acabam também comprometendo a vida da população. Então o Oswaldo Cruz está aliado junto a essas mudanças urbanas, dando esse cacife sanitarista. E essa campanha sanitarista não ficava unicamente no foco das doenças. Também se entendia, pela questão racial muito presente nas ciências, que muitas doenças eram endêmicas de certas raças,
que era natural do negro, por exemplo, ser mais preguiçoso do que um branco ou sofrer mais moléstias do que um branco. Esse tipo de noção é muito interessante e explica uma política de higiene social, quando não eugenia, que vai acontecer durante a Primeira República. O governo Rodrigues Alves vai ter essa noção muito forte e com a sua interlocução com o prefeito Pereira Passos, isso fica muito claro. A ideia é justamente de você, nessa vontade de modernizar o Rio de Janeiro, a moda europeia e americana, você tiraria as pessoas indesejáveis, as pessoas que atrapalhariam o fluxo do progresso. E claro, como não era da mentalidade da época, você não vai ter nenhuma campanha de inclusão social nesse sentido. Então as pessoas que tinham os cortiços destruídos, as casas demolidas, perdiam muitos comércios ou lugares, justamente por causa dessas reformas urbanas, ficavam à própria sorte. E tinham que acabar indo para outros domicílios irregulares. As favelas, que estavam começando, desde a década de 1890, a se proliferar nos morros cariocas. E esse tipo de reforma no Rio de Janeiro é muito importante porque mostra muitas vezes quando não tem um contato entre o desenvolvimento científico e uma abordagem social. Não se tem essa mentalidade de inclusão social, não tem essa mentalidade de ver o que vai acontecer com a população. E digo mais, esse projeto de higiene social, de realmente tirar os indesejáveis, também acaba sendo parte desse projeto. Se você tem uma noção que certas raças são inferiores, que você precisa cada vez mais embranquecer o Brasil, se você precisa cada vez mais desenvolver áreas à moda europeia porque aquele continente foi feito nas mãos de brancos caucasianos, esse tipo de noção era muito forte. E realmente explica muito da higiene social que existiam nas academias superiores, ou seja, nas universidades da época, na cabeça de vários políticos, na cabeça de vários intelectuais. Então essa era uma problemática que não pode ser ignorada, até porque ela explica muito do problema urbano que vai acontecer no Rio de Janeiro até os dias de hoje. Obviamente, aumentadas em outros momentos, como no grande êxodo urbano, ou melhor, êxodo rural, né? As pessoas saindo do campo e indo para a cidade, que vai acontecer no Brasil entre as décadas de 50 e 60. Se já era muito ruim, com tanto de pessoas sendo expulsas do centro para ir morar nas favelas, isso vai aumentar muito com o passar das décadas. Então você realmente não tem esse planejamento urbano no Rio de Janeiro, pelo menos no começo do século XX, que vai englobar essa galera que está sendo retirada. E é muito assustador isso, porque mostra em vários momentos que você não tem uma comunicação entre as classes mais baixas e as classes mais altas, as elites que são econômicas, intelectuais, políticas e por aí vai. E isso é bem problemático, porque, por exemplo, a revolta da vacina, que é justamente uma revolta de populares contra a vacina obrigatória do Oswaldo Cruz, contra a varíola, e ao mesmo tempo contra a truculência das forças policiais que podiam, sob o argumento de tirar doenças, te expulsar da casa e falar que aquela casa estava condenada, esse tipo de tratamento acabou resultando nessa revolta. Então é bem interessante ver o tipo de consequência e pensar inclusive nas políticas públicas de saúde e urbanas dos nossos dias de hoje. E além disso, em São Paulo, isso fica cada vez mais claro porque você não tem, de fato, uma preocupação de retirar as aglomerações do centro. Na verdade, lá vamos ter a construção de novos centros, focados principalmente na Avenida Paulista e em bairros como os Campos Elíseos e Higienópolis. Justamente com essa mentalidade de trazer a modernidade europeia e também a ideia sanitarista que você vai ter nesses lugares, como Paris e Londres. Então, a Avenida Paulista, por exemplo, ela surge como um lugar para ser o depósito dos ricos da economia cafeeira. Você tinha gente de todo o estado que tinha palacetes enormes na Paulista e que se separavam dos seus pequenos quarteirões entre jardins enormes. Então você tem essa noção realmente de separação. A Avenida Paulista está sendo feita, ou melhor, é feita e está lá até hoje, em um lugar alto de São Paulo. Justamente distante de alguns bairros mais tradicionais, como o Brás, a Barra Funda, entre outros que têm uma noção mais popular. Fora também um bairro de gente rica, mais distante do comércio populacional do Viaduto do Chá, do Vale do Anhangabaú, entre outras questões. E a gente vai ter, inclusive, com Higienópolis e Campos Elíseos, uma nota clara dessa separação e dessa higiene social. Higienópolis significa cidade da higiene, bem à moda de um planejamento urbano que focasse em residências planejadas e com foco nessa questão de tratamento de esgoto, água tratada, entre outras preocupações sanitárias. A mesma coisa em Campos Elíseos, a moda dos Champs-Élysées, um clássico e poderoso bairro de elite que fica em Paris. Então, você pode ver que essas reformas urbanas vão ter uma consequência clara em São Paulo e também, digo mais, um projeto de modernização muito mais eficaz do que o do Rio de Janeiro, então capital. Até porque São Paulo vai se desenvolver bastante na indústria, trazida muito por imigrantes,
que tinham relação com o capital internacional e também acabavam tendo, por causa do café, um capital que possibilitava acesso às melhores invenções, como por exemplo o automóvel. O que explica os planos urbanos que São Paulo inclusive vai se desenvolver pelas décadas, e que eu já fiz inclusive vídeo no canal sobre isso, que fazem de São Paulo a capital do automóvel, e do estado de São Paulo o estado das rodovias, um estado feito para você ter carro. E isso muitas vezes ligado a uma ideologia modernizante e de separação social. Eu, na minha elite, estou adepto da modernidade. Eu planejo a modernidade e eu conduzo a sociedade para essa modernidade. Enquanto as classes populares muitas vezes não tinham oportunidade de palpitar nas mudanças urbanas e muitas vezes viam as elites políticas e econômicas dos seus estados e cidades e tinham que aguardar a polícia fazer alguma atitude truculenta que você nem sabia qual seria. Então era bem complicado. E as reformas urbanas envolvem muito um pequeno retrato da mentalidade dessa época, das mudanças urbanas que têm consequências até hoje e das consequências sociais e raciais disso no Brasil. E é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, um vídeo mais curto, mas com bastante informação. E também fiquem ligados, porque em breve eu vou fazer um curso de História do Brasil aqui no canal. Eu estou focando, no caso, para fazer uma História do Brasil a partir de 85. Já que é ano de eleições, eu imagino que vocês aprenderem um pouquinho sobre a política do Brasil desde então, com personagens, esquerda, direita, instituições, entender o centrão, o presidencialismo de coalizão, um monte de coisas dessas, impeachment e tudo mais, seria de interesse. Deixe aí nos comentários se você tem interesse nesse curso, se você faria, se você tem alguma sugestão de outro tipo de curso que eu poderia fazer. Então, espero a participação de vocês e, galera, aguardo vocês semana que vem com mais um Direto do Forno. Não esqueçam de se inscrever, estamos chegando em 3.000. Muito obrigado pelo apoio e até mais.